Olá pessoal, estamos mais aqui uma vez nos encontrando aqui no nosso canal do YouTube. E para os alunos do sexto ano, hoje nós temos uma novidade, que é justamente a introdução de um novo assunto, começo de um novo assunto. E o assunto é bem fácil, não precisa ficar temerosos, porque é fácil de compreensão. Só é prestar atenção no que eu vou falar aqui para vocês, belezinha? Então, o nome do nosso assunto se chama A Origem da Humanidade. E o que é a humanidade? A humanidade somos nós, a mulher e o homem. E sempre foi uma pergunta do ser humano: como foi que nós surgimos? E aí a história tem esse papel de se debruçar, de se juntar com outros cientistas, com outros pesquisadores e tentar entender um pouco como foi que a humanidade surgiu. Mas primeiramente é preciso deixar dito, ainda não existe uma verdade absoluta sobre uma explicação de como nós viemos. Existem estudos, existem pesquisas, mas a todo momento esses estudos estão sendo revisados. Então, quando nós estudamos a origem da humanidade, é preciso que a gente observe que existem dois tipos de teorias. Teorias são estudos. Então, existem dois tipos de estudos que estudam como foi que o homem surgiu, como a humanidade se originou. E essas duas teorias são elas: a teoria religiosa e a outra teoria é chamada teoria científica. Então, teoria religiosa e teoria científica. Então, essas duas teorias, elas tentam explicar como foi que a humanidade surgiu. E aí é preciso que o nosso aluno, você aí que está no outro lado da tela, entenda o que cada teoria dessa fala sobre a origem da humanidade, sobre a origem do homem e sobre a origem da mulher. Então vamos falar separadamente de cada uma dessas teorias. Lembrando, são duas: teoria religiosa e teoria científica. A primeira teoria que nós vamos analisar nesse primeiro momento da nossa aula é a teoria religiosa. Então o nome já diz muita coisa: religião. Então a gente vai entender o que as religiões falam sobre a origem da humanidade. E na teoria religiosa, todas as explicações que nós pegamos de todas as religiões que existem no mundo, todas elas atribuem a Deus a criação do universo e, dentro do universo, a própria criação da humanidade. Então, na teoria religiosa, ela trabalha que o homem é uma criação divina, é uma criação de Deus. E a gente escuta muito isso, dentro de casa, aquele que é católico, aquele que é evangélico, sempre está em sintonia quando tem contato com a sua religião, atribuindo tudo o que acontece na Terra, tudo o que ocorre no universo, são simplesmente coisas feitas por quem? Por Deus. Então a teoria religiosa defende que Deus é o Criador da humanidade. Mas só que a gente tem que ficar atento, porque quando a gente trabalha essa teoria religiosa, a gente sabe que não existe apenas uma única religião no mundo. Existe uma diversidade de religião. E aqui nós vamos falar de 3 religiões. E cada uma delas vai mostrar como Deus teria justamente criado a humanidade. Dentro dessa teoria religiosa, a primeira explicação de uma religião vai ser a explicação indígena. Indígena vem de quem? Dos índios. Os índios que compõem parte da sociedade brasileira. Então os índios, eles são politeístas. E os índios, eles acreditam em várias divindades, em vários deuses. O sol, a lua, a floresta, o rio, o trovão, o ar. Tudo para os índios tem um significado divino. E na religiosidade dos índios, eles acreditam, olhando aqui para a palma da minha mão, eles acreditam que uma de suas divindades teria simplesmente criado o primeiro homem a partir de sementes.
Eu tenho aqui sementes de feijão. Essa semente vai representar na prática como era que os índios pensavam. Eles imaginam que uma de suas divindades teria descido do céu, por exemplo, e aí teria colocado no chão as sementezinhas, sementes humanas, né? Imagine só, homem e mulher, feito um buraquinho, teria colocado essa semente, jogado a terra em cima e depois nasceria justamente o homem e a mulher. Então, na explicação do índio, eles acreditam que o material que Deus, a divindade dele, teria criado o homem foi através justamente de sementes. Existe uma outra religião, que é chamada religião islâmica, que vem do islamismo. Ela é uma religião monoteísta, acredita em um Deus, esse Deus é chamado de Allah. Nessa religião nós temos os muçulmanos, que são os seguidores justamente do islamismo. Eles acreditam que Deus também criou a humanidade, mas só que a humanidade, segundo os muçulmanos, que seguem o islamismo, Deus teria criado o homem a partir do seu próprio sangue. Teria o Deus dele, chamado de Allah, cortado o dedo dele, e do dedo dele teria simplesmente jorrado pingos de sangue, e cada sangue que tocou na terra teria surgido justamente o primeiro ser humano. Então veja que dentro da teoria religiosa, tanto a do índio como a islâmica, do islamismo, atribuem a Deus. Mas só que cada uma, esse Deus teria utilizado um determinado material. O índio, a semente, o homem teria sido plantado, e a muçulmana, que segue o islamismo, a humanidade teria surgido justamente do sangue de Deus. E uma outra explicação religiosa, que é a religião cristã, do cristianismo, aí nela nós colocamos tanto os católicos como os evangélicos, eles acreditam que Deus também criou, mas que Deus criou não utilizando semente e nem utilizando sangue. Deus teria simplesmente criado a humanidade utilizando a argila, o barro. Por isso nós temos dentro do cristianismo um livro sagrado chamado de Bíblia, em que Deus teria utilizado o próprio material, a terra, feito o homem, e do homem teria feito justamente a mulher. Então, na religião cristã, que é uma religião monoteísta, que acredita em apenas em uma única divindade, o material que Deus teria utilizado teria sido simplesmente o barro, a própria argila. Então nós temos a primeira teoria explicada, que é a teoria religiosa, que atribui a Deus a criação da humanidade. Mas dentro dessa teoria religiosa, o que foi que a gente viu? A gente viu 3 explicações religiosas. A dos índios, que acreditam que o homem foi criado a partir de uma semente. A religião islâmica, que teria sido criada a partir do sangue de Deus. E da religião cristã, que o homem teria sido criado justamente a partir da argila, a partir do próprio barro. E qual é a outra teoria? A outra teoria se chama teoria científica. Aí a teoria científica não mexe com religião. A teoria científica mexe com os cientistas, arqueólogos, antropólogos, historiadores como eu. Aí nessa teoria não aceita que Deus teria criado justamente a humanidade. E se eles não aceitam que Deus foi o criador da humanidade, então qual é a explicação que eles defendem? Eles defendem que o homem sempre esteve na natureza, não foi criação. O homem sempre pertenceu à natureza. E que, segundo a teoria científica, o homem ele vem passando por um processo evolutivo. O homem veio da natureza e ele veio passando por uma evolução. Então, o homem teria surgido há milhões de anos atrás, né? Um primata parecido com um macaco, não um macaco, parecido, e ele veio evoluindo até chegar justamente nos dias atuais. Então, na explicação científica, o homem ele sempre surgiu e sempre esteve presente na própria natureza, passando por um processo evolutivo. Como a imagem aqui do computador, ele mostra como se deu justamente essa evolução. Olha, nós temos aqui um ancestral, um antepassado,
um parente nosso, né, há milhões de anos atrás, bem parecido com um macaco, mas não é um macaco, mas que ele tem a aparência de percebe-se a coluna bastante encurvada, braços longos, bastante peludo, né? E aqui ele vem para uma evolução bípede, né? Em que os braços já estão suspensos, andando com os dois pés, né? A cabeça vem crescendo para acomodar um cérebro maior, a coluna começa a ficar cada vez mais ereta, né? Mais reta, e a diminuição justamente dos pelos. Essa evolução permite justamente essa evolução do pensamento, a evolução da inteligência justamente humana. Aí aqui, de forma resumida, porque eu vou passar um textozinho para que vocês possam fazer a leitura e aprofundar cada vez mais desse conteúdo, né? Essa evolução teria ocorrido pelo menos, né, com a evolução de 4 ancestrais. Esses ancestrais nós temos o Australopiteco, né, nome em latim Australopiteco, macaco do sul, que é justamente aquele primeiro da imagem com aparência de macaco, né, que foi encontrado já as ossadas, os fósseis na África, no continente africano, que é considerado o continente mãe, onde se encontrou justamente os primeiros hominídeos, os primeiros fósseis humanos, que datam de milhões de anos atrás. Então, desse Australopiteco, nós tivemos o Homo habilis, do Homo habilis nós tivemos o Homo erectus, e do Homo erectus o Homo sapiens sapiens sapiens. Então, nessa passagem desses 4, o último que eu acabei de falar, o Homo sapiens sapiens sapiens, é o homem sabido, é o homem atual, é o homem moderno. Então, para os cientistas, ocorreu uma evolução. E não houve uma intervenção ou intermediação, uma criação feita por Deus. E sim que o homem sempre esteve presente na própria natureza. E como é que se sabe desses estudos? Através das pesquisas que são realizadas. Historiadores, antropólogos, arqueólogos, eles são os principais cientistas que pesquisam a história do mundo, a história dos ancestrais, a história justamente humana. Os fósseis é um exemplo dessa fonte histórica que comprova justamente a existência desses seres justamente no próprio passado. Então, o nosso assunto basicamente ele se resume justamente a estudar as teorias que estudam a origem da humanidade. A teoria religiosa e a teoria científica. A religiosa, que é também conhecida como criacionista, porque o homem é uma criação de Deus, e a teoria científica, que é conhecida também como evolucionista, que o homem sempre esteve presente na natureza e vem passando por um processo evolutivo. Então eu espero que vocês tenham compreendido, né? Mas através das leituras e de outros vídeos, nós vamos aprofundando cada vez mais esse conteúdo. Um forte abraço aí para vocês.